Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto, como sempre tratando no início do vídeo de algumas questões da antiguidade e depois vamos tratar de algumas situações da atualidade. Eu separei para vocês no início do vídeo isto aqui, uma pedra verde que fica na antiga capital da Hitita, também conhecida como Hattusa e que atualmente é a atual Turquia, mais especificamente no norte da Turquia. E no centro dela, então, nós vemos uma pedra misteriosa, que vocês podem perceber que é parcialmente trabalhada. Ela não é preciosa, ela é uma pedra conhecida como serpentinita ou jade. E ela difere das demais outras pedras todas da antiga Hitita. Então, com certeza, ela tinha algum tipo de função especial. Normalmente, alguns tipos de pedras eram usadas como pedras de sacrifício, né? Não dá para saber o que é, não se sabe sequer a origem dessa pedra e nem, além de não se saber a origem, nem para que ela servia. Mas chama a atenção o fato de ela estar preservada junto com as demais até hoje na antiga capital da Hitita. Então vocês vejam como um povo tão poderoso quanto os hititas, né, não restou nada, apenas uma ou outra pedra, né, da antiga capital deles. E assim é no mundo atual, né? A gente tem essas grandes cidades, grandes metrópoles, grandes capitais e qualquer coisinha pode derrubar a cidade inteira. Basta faltar água que uma cidade inteira acaba sendo abandonada, a não ser que se possa trazer água de grandes distâncias, mas às vezes nem isso é possível, né? E por falar em antiguidade, ainda veja só esse mapa aqui, pessoal. Eu achei muito interessante, é o mapa que vocês podem ver aqui da Europa. Ele está desenhado, claro, de uma forma bem tosca. Aqui, para vocês terem uma ideia, é a atual Itália. Agora, duas coisas me chamam a atenção. Deixa eu abrir aqui. Primeiramente, eu queria que vocês olhassem com atenção isso aqui, ó, né? O mar de Baku. E vocês podem ver que ele tem aqui algumas ilhas desenhadas, né? Aqui ao sul também nós vemos ilhas que no mapa da atualidade não são encontráveis. Até deixa eu mostrar para vocês aqui que eu separei. Então aqui, ó, seria esse mar aqui ao lado de Baku, né, do Azerbaijão. E nós não vemos nenhuma ilha, ele tem um formato um pouco diferente, mas isso não é tanto o caso, porque nós vimos ali que a Itália, por exemplo, eles desenharam praticamente na horizontal aqui no mapa, né? Então ele tem algumas distorções, só que, apesar das distorções, é óbvio que ele não desenharia ilhas caso elas não houvessem. E aqui vocês viram que no sul do Iêmen, Omã, e toda essa região aqui está cheio de ilhas. Vamos voltar lá e vocês vão perceber mais claramente. Veja só que é cheio de pequenas ilhas. E aqui algumas. Aqui também, veja só algumas ilhas. Vamos voltar lá mais uma vez. E onde é que estão todas essas ilhas? Nós temos algumas aqui. Temos essa maior aqui, essas duas maiores. Temos, né, Palermo, né? Mas tem mais ilhas do que o normal. Agora, preste atenção aqui. Esse aqui é o Estreito de Gibraltar, onde ficam as colunas de Hércules, né? Aí tem uma situação interessante sendo comentada aqui, que é o seguinte. O escritor árabe do século X, Al-Masudi, descreveu da seguinte forma. Entre a Andaluzia e Tanger, que seria então o atual Marrocos, né, e a atual Andaluzia, havia uma ponte feita de grandes pedras, ao longo da qual os rebanhos passavam desde a costa ocidental da Andaluzia até a costa norte da África. Então eles estão descrevendo aqui que eles teriam então cartografado na antiguidade uma ponte de pedra ligando a Europa e a África. Então quer dizer, a configuração geográfica da época, além de mostrar essas outras ilhas aqui, era diferente. Se supõe que a quantidade de água era menor, né, e que ela subiu. Então nós temos mais água hoje do que antigamente. Por isso que, como hoje tem mais água, então ele teria coberto essas ilhas aqui. E aí, como ela desceu, então o Estreito de Gibraltar talvez tivesse menos água e fosse possível que se construísse essa ponte, como eles dizem, né? Então a descrição da ponte de Gibraltar é confirmada por pesquisas geológicas modernas, registros de viajantes, mapas de marinheiros, etc. Então quando hoje a gente vê rios perdendo água, mares secando, né? Então talvez não seja algo assim tão novidade para esse mundo aqui, né? Porque ele tem uma história bem mais longa do que a gente pode ter registro muitas vezes, né? Então tem coisas aí que possivelmente vão se repetir
Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores as chamadas pedras da fome, e talvez nós vejamos acontecer o que aconteceu no passado agora também, né? Por isso que é interessante olhar um pouco lá para trás para a gente vislumbrar o que pode estar vindo aí pela frente. Agora vejam essa coroa aqui de ouro cravejado de pedras preciosas. Elas não são tão bem trabalhadas, mas com certeza são muito valiosas. E não só, temos pérolas aqui também, né? Não só pelas pedras em si, mas pelo valor histórico dessa coroa. Vocês percebem aqui que ela é a coroa imperial dos reis e imperadores do Sacro Império Romano e que foi usada para coroar quase todos os monarcas alemães do início da Idade Média, começando com Conrado II. A coroa foi provavelmente feita no final do século X. A primeira menção apareceu no século XII. Então veja que há uma conexão entre os Césares romanos com os Kaisers alemães, né? Então César quer dizer Kaiser. E o czar russo também vem da mesma palavra, de César, né? Então César era um imperador romano. Então czar e Kaiser têm essa mesma origem, na verdade significando rei, né? Então os reis europeus têm uma origem bem interessante. Agora isso aqui, ó. Esses registros aqui, pessoal, não se tem exatamente a datação, mas olha só. O que nós podemos perceber aqui é que ocorreu uma chuva de pedras com uma grande tempestade magnética, muitos raios, né? Então eles desenharam isso aqui em gravuras. Eu não consegui informações para saber de que data que são essas gravuras, mas o que nós podemos ver aqui são cavalos, camelos caídos, né? Pessoas. Então a quantidade de pedras que caiu foi ao ponto de derrubar aqui um bovino. Então isso tem que ter sido muito violento. Quem trabalha com abate de animais sabe que um bovino não se abate muitas vezes nem com uma marretada na cabeça. Então você imagine a quantidade de pedras, veja o tamanho aqui, ó, de uma pedra dessas aqui comparada com a cabeça dele. Então, vindo de altas altitudes, né, uma pedrada dessa é muito pior do que uma marretada. Então você imagine a quantidade de pedras. Não dá para afirmar que seriam pedras de gelo ou pedras mesmo, né, rochas, mas aparentemente aqui a cena do pós-ocorrência, né, eles carregando uma pessoa, cães aqui caídos, animais, todos eles. Inclusive essa semana um idoso acabou perdendo a vida por conta de uma chuva de pedras de gelo. Eu até deveria ter trazido, foi nos Estados Unidos isso, deveria ter trazido o vídeo, a matéria aqui para vocês. E aqui então retratando uma situação da antiguidade. Será que isso aqui também é pedra de gelo, pessoal? Olha a quantidade e o tamanho. Compare aqui com a cabeça, mais ou menos o tamanho de uma cabeça de uma pessoa, essas pedras aí, vindo de uma altitude grande. Os bovinos caídos, então foi uma coisa forte, cachorros, né? E o artista é bom, percebam que a maneira como ele desenha as pessoas aqui é muito bem desenhado, então até por consequência disso é interessante você perceber como era o gado, né? Um gado mais peludo, mais lanoso, o cachorro também bem diferente. Claro que pode não ser uma reprodução exata, mas considerando como os cavalos e as pessoas estão bem desenhadas, a gente pode pressupor que foi uma representação bem próxima do que foi de fato, né, aquele animal. Então o cachorro aqui é bem diferente do que os cães de hoje em dia. O gado bem lanoso. Existe ainda gado lanoso hoje em dia, mas é mais raro, né? Aqui as pessoas se defendendo das pedras. Então deve ter sido algum momento bem diferente. Aqui pior, né? Parece que algum tipo de chuva de pedras incendiárias. Olha, eles colocam as coisas pegando fogo. Nunca vi isso na atualidade, não sei se é possível. Aqui eles mostram o problema dos 3 corpos, né? Que está na moda aí na Netflix. Aqui nós temos a Lua, o Sol e uma espécie de Schwarzenzone, né? Um Sol negro, as pessoas correndo para se proteger embaixo de cavernas. Inclusive lá na comunidade fechada eu mostro para vocês os dolmens, né, que são construções megalíticas que, segundo uma presunção minha, não busquei isso de fonte nenhuma, mas eu presumo que foi construída para preservar a vida das pessoas durante as descargas elétricas do tempo dos Squattermen, né?
Não sei se é isso, mas é possível que seja. Agora vamos seguindo adiante aqui, vamos para algumas situações da atualidade. Isso aqui rapidinho, só para quem está lá na comunidade fechada, que assiste às lives fechadas, né? Vocês lembram quando há 1 ou 2 meses atrás eu falei das Ilhas Canárias, né? E como havia bastante programação preditiva falando sobre como eventualmente eles poderão colocar a culpa nas Ilhas Canárias de algumas coisas que podem vir a acontecer. E agora, a matéria acabou de sair no dia, deixa eu ver aqui, dia 27 de março, semana passada, identificando, deixa eu só traduzir aqui porque está em espanhol. Eles identificaram 2 falhas ativas que causaram uma erupção em La Palma. Então parece que, né, nós adiantamos aqui em 1 ou 2 semanas o que eventualmente acabou acontecendo de fato em La Palma. Agradeço quem mandou a matéria aqui para mim, inclusive agradeço a todos que têm mandado as matérias lá para o canal sugiraumapauta@gmail.com. Tem chegado bastante coisa, muito obrigado para todos aí que têm colaborado aqui com a gente, né? Um colabora com o outro, vocês mandam as matérias e a gente faz as análises. Então, só para quem não estava lá, foi uma live de 1h30, 1h40 minutos, então é um assunto bem complexo, mas resumidamente, a ilha de La Palma ela tinha essa possibilidade dessa erupção e de tremores que, caso acabem jogando parte das Ilhas Canárias dentro do oceano com uma super erupção, poderão causar um tsunami que pode atravessar o Oceano Atlântico, chegando até as costas americanas, né? Então, é bem interessante a programação preditiva em torno desse assunto aqui. Então... Desculpe, pessoal, peguei uma pequena gripe e vai assim mesmo, não tenho tempo de editar vídeo, tá? Então, uma equipe de investigadores do Instituto Geológico e Mineiro da Espanha identificou pela primeira vez nas Ilhas Canárias 2 falhas técnicas ativas, concretamente em La Palma, que controlaram a erupção do vulcão Tajogaite de 2021. Então, nós adiantamos com a live em mais ou menos 2 semanas o que eles acabaram de descobrir pela primeira vez nas Ilhas Canárias. Então, vocês notem que se você conhece a fé da classe dominante, das pessoas que dominam o mundo em que nós estamos, você consegue, através da programação preditiva deles, antecipar até mesmo esse tipo de cenário aqui, né? Caso contrário, é só quem assistiu a live para saber, senão as pessoas que estão aqui é capaz de duvidar do que a gente está falando. O estudo, e inclusive eu peço, você que assistiu a live, comenta aqui se foi ou não foi o que nós adiantamos lá 1 semana ou 2 atrás, talvez um pouquinho mais. O estudo publicado na revista Applied Science conclui que a última erupção da cordilheira, construção do edifício, blá blá blá, foram influenciados por essas 2 falhas tectônicas que ainda hoje estão ativas e cuja sismicidade continua a gerar fissuras em alguns edifícios. Vamos adiante aqui. Isso aqui, pessoal, eu não estava dando bola. Eu tenho acompanhado e as pessoas me mandam, e eu tenho visto algumas publicações de muitos acidentes com aviões, mas eu não tenho dado muita atenção. Só que depois que eu vi isso aqui, é uma matéria dizendo que mais de 1.600 aviões foram afetados por interferência misteriosa nos sinais de GPS na Europa, uma matéria agora da semana passada também. Isso me acendeu um alerta, porque possivelmente essa grande quantidade de acidentes que estão acontecendo devem ser por conta de algum fenômeno, pode ser algum tipo de cyberataque ou por conta dessa questão da inversão magnética, das questões de erupções solares, né? Alguns estão levantando a hipótese ou preocupação de que a Rússia poderia estar por trás desse fenômeno perturbador, mas pode ser natural, tá, pessoal? Já houve relatos de rádios amadoras de baixa frequência, de uma determinada frequência, terem sido apagados por quase um dia por conta de interferência magnética. Os aviões que sobrevoam e circundam o Mar Báltico na Europa do Norte têm enfrentado problemas técnicos causados por bloqueio de sinal de GPS. Desde então, 1.614 aviões, majoritariamente civis, reportaram problemas relacionados com essas interferências. O que vocês acham? Será que é cyberataque russo, chinês, o que for? Ou isso é simplesmente resultado das interferências de inversão eletromagnética? Um outro assunto que a gente acompanha muito é a questão populacional, né?
O IBGE acabou de lançar aqui a informação de que o Brasil registrou o menor número de nascimentos em 45 anos. O Brasil já atingiu a faixa dos países que está tendo diminuição populacional. É um país que perde a população, tende a fracassar. Nós somos um país que envelheceu e não enriqueceu. O Brasil dormiu em cima de muitas riquezas, foi explorado por conta de políticos corruptos, vendilhões da pátria, ao longo de muitos anos, que levam líderes estrangeiros para a Amazônia, sabe-se lá para onde tudo, né, para oferecer aí sabe-se lá o quê. O Brasil empobreceu e não enriqueceu, e agora, além de tudo, está tendo uma baixa do número de nascimentos, a menor em 45 anos. Então foram registrados 2.540.000 nascimentos em 2022, número 3,5% menor que 2021. A maior queda foi no Nordeste, 6,7%, como explica o gerente das estatísticas do IBGE. Somente Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram aumento no registro de nascimentos, cerca de 2% cada. Já a Paraíba teve a maior queda, 9,9%. Santa Catarina, há algum tempo atrás, era o estado que menos tinha nascimento. Não sei explicar o que aconteceu aqui, se o pessoal se aconchegou mais aí no inverno, o que deu, mas então, pelo jeito, aí Santa Catarina inverteu o problema e agora o problema foi parar no Nordeste, né? Eles dizem que o número de pessoas que têm perdido a vida caiu para 15,8% em 2022, em comparação com 2021. Então, em tese, não sei nem se eu acredito nisso, mas em tese as pessoas então estão vivendo mais, mas estão tendo menos filhos. Os números de perda de vidas de crianças de até 14 anos cresceram. O Brasil é um país muito violento. Outro dado que vale destaque é o de divórcios, que também cresceu em 8,6% no ano de 2022, que já era grande. Quando eu era criança, no interior, quando havia um divórcio por ano no município, era um município razoavelmente grande, de 6, 7 mil habitantes, era um comentário que durava o ano inteiro. Aconteceu o divórcio. Hoje, acho que é raro uma semana que não tenha um divórcio. Então, a questão cultural, moral, religiosa, seja lá o que você achar que for, aí, né, mudou radicalmente no Brasil. Então, isso também é um sinal e um motivo da baixa natalidade, porque casais que não permanecem juntos tendem a ter um filho ou mais nenhum, né? Às vezes casam de novo e até evitam ter filhos, né, porque sabem da possibilidade de um divórcio. Aliás, alguém que já é divorciado tem mais facilidade de divorciar novamente, porque já tem uma certa expertise, sabe como é. Mas, enfim, são situações do tempo em que nós estamos vivendo. E BlackRock alertou para a bola de neve de dívida pública nos Estados Unidos. Está alertando tarde demais, né? A dívida já está em 34 trilhões. O Congresso americano acabou de aprovar mais um endividamento de 1,2 trilhões. E, sinceramente, eu acredito que eles estão segurando essa grande bolha, essa grande catástrofe econômica para largar ela no colo de Trump, porque eles estão vendo que ele vai, muito possivelmente, ser eleito. E aí, assim como caiu no colo dele o período do flagelo, vai cair no colo dele o período da maior crise econômica do mundo, parcialmente também criada por ele, porque quando ele esteve no poder, ele também subiu a dívida pública, né? Então, provavelmente, as coisas vão começar a degringolar no final desse ano, aí, pós-eleição. Isso aqui, ó. Shell fechará 1.000 postos de gasolina para focar em carros elétricos. Isso aqui, sinceramente, me surpreendeu, porque ao mesmo tempo que nós temos trazido aqui algumas informações mostrando que as montadoras estão segurando o freio da fabricação de carros elétricos, porque eles não estão vendendo como antes, as pessoas estão achando que não é lá grande vantagem. Por outro lado, aqui saiu na revista Quatro Rodas que eles estão planejando fechar 1.000 postos de gasolina para criar postos de abastecimento elétricos. O objetivo da empresa é que até 2030 seu número de eletropostos praticamente quadruplique, indo para 54 mil praças atuais, das 54 mil para 200 mil. Também há planos para que a cobrança da eletricidade seja mais eficiente e que outras possibilidades de arrecadação sejam exploradas.
E por isso também, talvez, né, nós estejamos vendo aí a Petrobras dizendo que vai segurar dividendos para investir em outros setores elétricos, porque, ao final de contas, o Greenman parece que vai empurrar goela abaixo de todo mundo essas porcarias, esses carros elétricos, porque eles decidiram e é assim e acabou, e você que chore se quiser, mas vai ser assim. É assim que eles fazem, né? É a tal da democracia, né? Isso é democracia. Empurrar coisas goela abaixo do povo. E ao mesmo tempo nós vemos coisas como essa aqui acontecendo. No vídeo da semana passada eu mostrei para vocês de um carro que teria acabado a bateria, ele sequer abria, a pessoa ficou presa dentro do carro, eles tiveram que chamar o guincho para rebocar ele, para dar uma carga para poder então destravar a porta. E esse aqui foi pior. Um carro elétrico travou a 50 km por hora e sequestrou o motorista. Não sei se vocês sabem, tem carros elétricos dirigidos completamente por piloto automático e ele dirige e para em sinal e vira curva e não bate ninguém, ele vai tranquilamente. E aí, nesse caso, como em uma cena de filme, policiais precisaram emparelhar com o veículo e forçar a parada. O homem chamado Brian Morrison, de 53 anos, ficou preso dentro do próprio carro após o veículo apresentar um mau funcionamento e travar a 30 milhas por hora, aproximadamente 50 km por hora. O caso aconteceu no último domingo em Glasgow, na Escócia, Reino Unido, enquanto o homem voltava do trabalho para casa. Então, parece aquela Cristina, o carro que assa o sino dos outros, né? Quem assistiu nos anos 80 lembra. Né? Então, os carros elétricos, na minha opinião, são a bela de uma porcaria. Né? A gente só escuta esse tipo de coisa aqui, mas eles resolveram que vão empurrar isso aqui goela abaixo do povo e pronto. Tanto é que, olha só, empresas automotivas, isso aqui saiu no site gov.br, já podem se habilitar no Mover. Né? Ministério da não sei das quantas, o que é o MDIC aqui, publica a primeira portaria de regulamentação do programa que eleva exigências de descarbonização da frota. O que é isso? São carros que vão acabar indo para a energia verde, essa energia renovável. Então, as empresas que quiserem vender para o governo vão ter que vender carros descarbonizados. Né? O Ministério da Indústria e Comércio, o MDIC. Portaria com os requisitos para habilitação e concessão de créditos financeiros relativos ao programa foi assinada nesta terça pelo vice-presidente do Brasil durante a cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do atual mandatário. O Mover prevê, dentre outras medidas, crédito financeiro para quem investir em pesquisa, desenvolvimento e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Vamos ver o que vai acabar acontecendo com isso aí. E por fim, isso aqui saiu no Antagonista, uma decisão histórica sobre essa história aí de tirar as crianças do ventre de suas mães e eliminá-las, exterminá-las, né, como os bons e maléficos pagãos faziam na antiguidade, está acirrando ânimos nos Estados Unidos. Então, houve tensão entre grupos pró e contra o extermínio de crianças no ventre das mães em frente à Suprema Corte. Eu até entendo pessoas que vão lá se manifestar a favor do fim dessa prática hedionda, mas sinceramente eu não consigo entender alguém que faça isso, a não ser que está sendo muito bem pago, ir lá defender, brigar para que inocentes sejam exterminados dentro do ventre de suas mães. O que essas pessoas têm na cabeça? Quer dizer, você sair de casa para ir lá defender o fim da vida de um inocente. A gente sabe que tem bilionários financiando isso porque eles acham que nós temos que diminuir a população do mundo, então eles querem acabar com a sua raça, né? Querem que você acabe eliminando seus próprios filhos. Eles patrocinam também o fim da vida na velhice, esse tipo de coisa aí, né? Então, provavelmente é esse tipo de grupo aí que está confrontando com aqueles que querem defender os inocentes, que são tão frágeis, né, que não tem quem os defenda. Eles estão onde deveria ser o lugar mais seguro do mundo para eles, que é dentro de suas próprias mães, né, e que muitas vezes acaba sendo um covil satânico aí para oferenda a Moloque, né? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.